A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nossos irmãos em Cristo. Você está no canal Felisberto Moreira. Nosso compromisso é um compromisso com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e trazendo esclarecimento sobre dúvidas, sobre temas polêmicos das Sagradas Escrituras e trazendo o esclarecimento dentro da luz das Sagradas Escrituras, para que tenhamos um conhecimento sólido pela fé em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, ao passar no nosso canal, não esqueça de inscrever-se, de dar o seu like, de fazer os seus comentários, que você escrevendo, você tem os nossos vídeos de primeira mão. E esta semana vai ser uma semana em que vamos falar das Escrituras Sagradas em vários aspectos, para trazer conhecimento, nossos amados irmãos, porque nós temos há uma guerra global instalada contra a igreja, uma guerra filosófica, uma guerra ideológica, e também de muitos falsos mestres que se aproveitam de muitos não conhecer, não ter um conhecimento sólido, sistemático da Escritura Sagrada, e muitos são enganados, entendeu? Então, o nosso assunto de hoje, o tema do vídeo de hoje é esse: o conhecimento de Deus é a arma mais poderosa contra os falsos ensinos. Então nós vamos ler a Escritura que está 22 de Mateus, do verso 29 ao 33. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo a Escritura, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casavam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus, do céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. E as turmas, ouvindo isto, ficaram maravilhados. Então, o Senhor Jesus, aqui nos versos anteriores, devido ao verso 15, ele abordou sobre a questão do tributo. Os discípulos eles perguntaram se era lícito pagar tributo a César. E o Senhor falou assim: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E em seguida, Cristo respondeu uma pergunta que fizeram a respeito da ressurreição. Falou que tinha a família que tinha 7 irmãos, né? O primeiro casou, morreu. O segundo casou, morreu. O terceiro casou, morreu. Até o 7º. E eles perguntaram: desses 7, quem será o esposo daquela mulher? Aí o Senhor abordou: vocês errais
por não conhecer a Escritura nem o poder de Deus. Na vinda vindoura, não se casarão, mas serão igual aos anjos de Deus. Ou não liste, e não leste que Deus não é Deus de morto e de vivo? Deus é o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó. Então, irmãos, nós vamos nos focar hoje aqui sobre o conhecimento de Deus. A falta do conhecimento de Deus, o que gera? Diz a palavra em 1 Samuel, capítulo 2, do verso 12, que os filhos de Eli eram filhos de Belial. Não conhecia o Senhor. Agora, já pensou, irmão? Um sacerdote que ministrava diante do Senhor, que levava as ofertas, os sacrifícios, e não conhecer o Senhor. E hoje eu vou abrir aqui, eu vou falar aqui do conhecimento de Deus, irmão. Porque o conhecimento de Deus, ele traz esclarecimento da verdade, do que é a verdade. Ele traz o discernimento das coisas. Porque a pessoa, quando ele tem o conhecimento de Deus, das Escrituras, tudo que ele ouve, ele traz para o análise da Escritura Sagrada. Se conferir, se harmonizar, é de Deus. Se não harmonizar, é falso ensino. Então, irmão, primeira coisa que a falta do conhecimento de Deus traz é destruição. Oséias capítulo 6, verso 3, profeta falando para a nação de Israel, especialmente do reino do norte, disse: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então, irmão, a falta do conhecimento de Deus provoca destruição. Quando nós lemos Oséias, capítulo 4, verso 6, lá está escrito: conheçamos e prossigamos conhecer o Senhor. Esse conhecimento é um conhecimento progressivo. Conheçamos e prossigamos conhecer o Senhor. Esse conhecimento, irmão, é um conhecimento progressivo. Nós não aprendemos tudo num dia. Nós não aprendemos tudo no ano. Deus gasta uma vida para formar uma pessoa em cidadão do céu. Então, outro aspecto do conhecimento de Deus é que a falta do conhecimento de Deus gera abandono de Deus, gera abandono da verdade, faz a pessoa apostatar da fé. É a falta do conhecimento. É como está lá escrito lá em Romanos capítulo 1, do verso 18 até lá o 27, lá nós vemos o apóstolo Paulo falando sobre a depravação dos gentios, e fala assim: dos céus se manifesta a ira de Deus
contra todo homem, porque detém a verdade e justiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele manifestou as suas obras criadas, o seu eterno poder e a sua divindade claramente se entendem pelas coisas que estão escritas, para que eles fiquem descusados. Fala, como eles não se importaram em ter o conhecimento de Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer o que não convém. E aí Paulo, lá do verso 25 em diante até o 27, lá, ele deixa uma lista de pecados da depravação total, o que foi ocasionado pelo o abandono da verdade, pelo abandono do conhecimento de Deus. Então, irmão, isso é a falta do conhecimento de Deus. A falta do conhecimento de Deus faz a pessoa desembocar dentro do aspecto das trevas e ser engolido pelo poder das trevas. Agora, o conhecimento de Deus, ele forma a pessoa, ele amadurece a pessoa. E aí a pessoa, ele não come qualquer coisa, porque para ele comer, ele passa primeiro no filtro das escrituras sagradas. Porque ele começa a querer uma comida que tem coerência com o Evangelho de Cristo, com a doutrina dos apóstolos. Ele já... Por quê, irmão? Por quê? Porque ele é um homem que Deus formou nele, um homem amadurecido e conhecedor da verdade. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do verso 16, ele diz: toda a escritura é divinamente inspirada. Eu estou falando aqui porque a Bíblia João Ferreira de Almeida que temos, ela deixou muito a desejar. Embora ela tenha sido traduzida por outros eruditos no nome de João Ferreira de Almeida. E aí eles tiraram o a palavra é. A palavra é que dá o sentido que em parte ela é inspirada, em parte ela não é. Só que se os irmãos lerem as traduções, João Ferreira de Almeida, João Ferreira de Almeida, versão atualizada, João Ferreira de Almeida, a NAA, João Ferreira de Almeida, fiel, os irmãos vão encontrar lá essa expressão que eu estou falando. Toda a escritura é divinamente inspirada. Esta expressão que toda a escritura divinamente inspirada, irmão, transmite a ideia que a Bíblia em parte é inspirada, em parte ela não é. Sabe? Então, deixa eu só explicar para os irmãos. Então, lá está escrito assim: toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para redarguir, para repreender,
para que o homem de Deus seja instruído e preparado para toda boa obra. Então, irmãos, a Bíblia, o conhecimento que ela transmite, ela prepara o homem de Deus para toda e boa obra. É como está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, que fala que o obreiro procure apresentar-se a Deus aprovado e que maneja bem a palavra da verdade. Então, irmão, o conhecimento de Deus, ele nos prepara para saber manusear a palavra da verdade e não sermos enganados com falsos ensinos, com pregações, irmão, que não tem coerência com a Bíblia. Entendeu? Que não tem coerência. E nós, irmão, nós não podemos comer coelho por lebre. Não podemos comer. Diz a palavra de Deus que no tempo dos reis, lá no tempo de Eliseu, teve a fome muito grande. E Eliseu mandou os filhos dos profetas ir buscar erva para cozinhar e para fazer um caldo. E eles foram, irmão. E diz a palavra que eles começaram a pegar erva que não conhecia e colocou dentro do caldo da panela. Depois eles não conheciam, irmão, eles trouxeram uma coisa para comer, veneno. Aí falaram, homem de Deus, a morte na panela, porque aquelas ervas era erva venenosa. Então, irmãos, isto é para tipificar para nós aqui, na parte que estamos abordando aqui, conhecimento de Deus, irmão. A falta do conhecimento de Deus, você pode estar comendo lixo espiritual. Você pode estar comendo veneno que vai fazer mal para a tua fé. É por isso, irmão, que dentro da congregação tivemos debate terrível com anciães por pregar coisa errada na igreja, por ferir o evangelho, por ferir a doutrina apostólica. Por isso que tivemos debate. Por quê, irmão? Para quê, irmão? Não é que a gente quer ser mais do que ninguém. Mas a Bíblia foi deixada para nós. Ela é nossa regra de fé e conduta. Irmãos, é a nossa regra de fé e conduta. Se nós sair fora e ficar pegando coisa errada para o povo, nós vamos dar conta diante de Deus. Dar conta. E eles sempre me tiveram como rebelde, porque a congregação não pode questionar nada. Só que eu, como sou uma pessoa muito aberta, e o que eu tenho de falar, sou uma pessoa transparente há mais de 40 anos, irmão, que sirva a Deus, então doem quem doer, irmão. Naquele dia eu não vou prestar conta diante de Deus. Os que ensinou errado, que não conduziu o rebanho conforme as Escrituras, eles vão dar conta diante de Deus. E já estão pagando aí, irmão. Já estão pagando. O pagamento está vindo. As duplicatas estão vindo. Né? Mas
Por quê? Porque não se conduziram de acordo ao Evangelho. Então, irmão, o conhecimento de Deus, ele faz nós sermos um crente maduro. Vamos ler aqui o que o apóstolo Paulo falou em Efésios, no capítulo 4, do verso 13 ao 15, só para os irmãos ver. Abra aí na sua Bíblia. Efésios, capítulo 4, do verso 13 ao 16. Olha aqui. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia engranam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade e caridade, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, a Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação e amor. Irmão, entendeu aqui o que o conhecimento de Deus, o que leva? Leva você crescer em Cristo, até que chegue à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, para que não sejamos mais levados por todo o vento de doutrina, mas cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Aí ele fala aqui, ó, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação no amor. Então, irmão, o conhecimento, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. E através do conhecimento de Deus, nós vamos nos ajustando em quê? No corpo de Cristo. Aí, irmão, o funcionamento de cada parte, para o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Então, o conhecimento de Deus, irmão, ele é uma arma poderosa contra os falsos ensinos. Ele é uma arma que nos prepara, nos forma, que quando chegar o falso ensino, irmão, nós temos como bater de frente e mostrar, irmão, a diferença do falso e o que é verdadeiro. E uma coisa que nós temos que entender, conhecimento de Deus, também não significa nós conhecer a Bíblia só de Gênesis e Apocalipse. Não é só isso que é o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, ele tem que ser integral. Porque que não adianta a pessoa conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, conhecer todas as doutrinas bíblicas e não ter um estilo de vida cristã. Não adianta nada.
Então, nós temos que conhecer a Escritura Sagrada através do conhecimento aqui. Nós transferimos ele, aplicamos ele na nossa vida e passamos a ter uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus. No capítulo 9 de Daniel, fala que Daniel viu pelos livros, que o cativeiro de Babilônia já tinha chegado nos 70 anos. Quer dizer, ele teve o conhecimento lá, dos livros. Mas, aí depois a palavra fala, 70 anos tinha chegado e o povo não tinha saído do cativeiro. Então ele foi para a oração, entrou na intimidade com Deus, né? Veja, ele tinha o conhecimento todinho dos livros do Velho Testamento, mas ele entrou na outra esfera do conhecimento, que é a intimidade com Deus. Entrou em oração, em jejum, para Deus revelar para eles a hora específica que ele ia sair. Então o conhecimento, quando se fala conhecimento de Deus, ele se adequa no aspecto de um conhecimento integral, conhecimento das Escrituras, sabe? E ter também aquele conhecimento de intimidade. Ser uma pessoa que tem intimidade para com Deus, que tem um comportamento cristão, que tem uma vida transformada, que alguém, quando olha dele, vê dele o reflexo de Cristo. Então, o conhecimento de Deus, que aprendemos aqui na Escritura, o aspecto final é para fazer com que a nossa vida cristã ela seja enraizada dentro de nós. Para nós ter na nossa vida, irmão, uma vida orgânica de Cristo dentro de nós. É isso que o conhecimento das Escrituras Sagradas nos leva a ser construído dentro de nós, né? Uma vida orgânica de Cristo, entendeu? Então esse conhecimento, ele se aplica em todos os aspectos da nossa vida, entendeu? É como diz lá, até que chegamos ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, entendeu? Então, esse conhecimento, ele nos leva para os aspectos de defender a nossa fé, de defender a convicção que sustentamos dentro de nós, em Cristo. Quando alguém vier nos questionar, nós temos argumentos. Como diz lá em Pedro, quando alguém vos pedir razão da vossa fé. Então, temos a palavra do conhecimento na boca. E outra coisa, há uma guerra muito grande para nós não ter o conhecimento de Deus, entendeu? Uma guerra muito grande. Eu não falo lá fora não, falo dentro da própria instituição. Irmão, eu não tenho conhecimento de Deus, ficar só naquela medidinha ali, só naquela medidinha, entendeu? Só naquele conhecimento raso, entendeu? Nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para crescer em Cristo. Este livro aqui, ele foi deixado para nós e nós não podemos deixar ninguém roubar ele
da nossa consciência. Irmão, diz lá em segundo Coríntios capítulo 4, no verso 4, que o Deus deste século chegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Então, o diabo muitas vezes não quer que você adultere, não quer que você prostitui, mas a coisa que ele guerreia contra nós é que você não conheça, que não tenha o conhecimento. É essa, porque você não tendo o conhecimento, você é uma presa fácil dele e dos falsos mestres. Fiquem com Deus, meus queridos irmãos. Não esqueça de compartilhar nossos vídeos. Ósculo Santo no vosso coração.